João capítulo 3, versículo de 1 a 10. Eu quero pedir emprestar a Bíblia para a Márcia, porque a minha Bíblia está servindo aqui de apoio. Por favor, Márcia. João capítulo 3, versículos de 1 a 10. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: sim, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Obrigado, Marcelo. Nós vamos falar hoje sobre o novo nascimento 1 e amanhã o 2. Na verdade, hoje seria uma introdução da mensagem de amanhã. Seria tão bom se as pessoas pudessem ouvir hoje e amanhã. Mas praticamente a igreja apenas estará ouvindo hoje e amanhã. O pessoal do Facebook vai ouvir só amanhã, não vai ouvir a mensagem de hoje. Mas guarda no seu coração a mensagem que vai ser transmitida nesta noite. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve no capítulo 3 aqui que acabamos de ler, a respeito de Nicodemos. Nicodemos, um fariseu e um membro do Sinédrio. Eu vejo Nicodemos como um homem honesto, respeitoso, culto, respeitado, sincero, mas ignorante quanto à salvação do novo nascimento, quanto à experiência do novo nascimento. O capítulo 3 de João começa dizendo: havia, vamos ler juntos, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui, neste verso, nós encontramos duas características de Nicodemos. Quais são elas? Primeiro, ele era um fariseu e também ele era dos principais dos judeus. Duas coisas: fariseu e principal dos judeus. Tá? Nicodemos não era qualquer pessoa simplória, desconhecida. Pelo contrário, ele fazia parte da nata da sociedade judaica dos tempos do Senhor Jesus Cristo. Ele era bem conhecido, ele era bem respeitado, porque uma pessoa para chegar ao cargo dele precisava estudar muito, ter muito conhecimento das leis de Moisés. A pessoa não se tornava honesta só porque passou por um seminário de 4 anos. Eram muitos anos estudando para se tornar honesta. Nicodemos não era qualquer derrapado. Ele era um fariseu. E os fariseus eram uma seita religiosa muito zelosa pela lei de Moisés. Os caras eram ferrenhos. Se alguém não cumprisse a lei de Moisés, os caras estavam lá em cima. Cobravam. Era
João fala que Nicodemos era um dos principais dos judeus, Marcos. O que você entende por isso? Que ele era um dos principais, ele estava na nata, né? Aqui, quando ele diz isso, Wellington, ele está dizendo que Nicodemos, ele fazia parte da liderança de Israel. E essa liderança era composta de 70 homens. E era chamada, no templo do Senhor, de Sinédrio. O livro de Atos fala sobre o Sinédrio. Os homens que comandavam Israel, apesar de Israel estar sob domínio de Roma, internamente, é esses caras aqui que mandavam. Nicodemos era um mestre em Israel, muito instruído, uma autoridade admirada e respeitada. Nós temos a imagem de que Nicodemos era um velhinho, coitadinho, não. O cara era autoridade respeitada. Apesar de Israel, como já disse, estar sob domínio romano, esse Sinédrio é que comandava o país. Eles tinham primazia em Israel. Eles eram uma espécie de os cardeais da Igreja Católica. Nomeiam o Papa, determinam as leis, nomeiam os bispos, e assim por diante. Os caras são feras ali. Nem todo fariseu era do Sinédrio. E nem todo membro do Sinédrio era um fariseu. Mas Nicodemos era tanto fariseu quanto do Sinédrio. Duas coisas importantes naquela época. Duas coisas de grande relevância naquela época. Ele chegou a ser um rabi em Israel, mestre. O próprio Jesus disse isso. Muitos anos sendo ensinado, discipulado, para se tornar um mestre. Verso 2, vamos ver. João capítulo 3, verso 2. Este, de noite, foi ter Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Estou usando para falar. Esse Nicodemos era uma figura. Ele estava com receio de falar com Jesus durante o dia, porque essa seita chamada fariseus, os caras eram bravos. João 9, o pai do cego estava com medo de falar qualquer coisa por ser expulso da sinagoga. O cego foi expulso porque confessou Jesus. Nicodemos sabia que não era fácil estar lá com Jesus, porque Jesus não era bem visto pelos fariseus. Aliás, o Senhor Jesus e os fariseus estavam sempre dando trombadas, né? A gente vê o Senhor descascando os caras. Parecia que não combinava. O Senhor Jesus, os fariseus, fariseu hipócrita, cego. Vocês lá no exterior, mas interior está tudo sujo, sepulcro, caiado. Faz o que eles mandam sem a lei, mas não faça como eles. Jesus pegou no pé desses fariseus, porque esses fariseus eram chatos, ferrenhos, briguentos, mandões. E eu entendo porque Nicodemos, sorrateiramente à noite, mestre,
Imagina aquele homem falando: mestre, manso, bonzinho. Uma coisa, Nicodemos vai falar com Jesus e disse: mestre, Rabi, os fariseus não consideravam Jesus Rabi. Os fariseus achavam que Jesus fazia algumas coisas, ensinava algumas coisas por causa de Satanás que estava com ele. Falaram que ele tinha demônios, que era por poder de Deus segundo. Porém, Nicodemos, sendo judeu, sendo fariseu, ele reconhece que Jesus é o mestre vindo da parte de Deus. É legal. Nicodemos era uma pessoa sensata, temente a Deus. E Nicodemos era um doutor ali, né? Um gentleman, cavalheiro. E ele falou bem do Senhor Jesus. Mas quer saber? Jesus não achou graça nenhuma nos elogios que Nicodemos estava fazendo para ele. Tanto que Jesus cortou a conversa dele. Parecia que Jesus não estava interessado em elogios, em exaltação de homens. As palavras de Nicodemos, os elogios eram muito antropocêntricos. Parece que ali os evangélicos de hoje também são muito antropocêntricos, são muito humanistas, observam muito como é os irmãos, como é a igreja, como é o pastor, muito tradição, muitas coisas de homens, muitas opiniões de homens, muitos agrados de homens, muito elogios de homens. Títulos, posições, congratulações. Todo dia quase, quem está fazendo aniversário hoje, o pastor fulano de tal, e aparece a foto dele bonitona lá, e aí aquela rasgação de elogios, um monte. Eu não gosto. Sou chato. Sou esquisito. Sou do outro mundo. Eu não gosto. O humanismo faz sucesso entre os homens, mas é abominação para Deus. Exaltar o homem como se fosse Deus não agrada a Deus. Você é um homem, é pó, e vai tornar ao pó. O único que sempre viveu e vai viver é Deus. E eu gosto quando o Senhor nos repreende, porque isso nos cura da enfermidade chamada teomania. Se você ainda é daqueles que não gostam de ser ofendidos, você está fora da casinha. Eu gosto quando meu time pede de lavada. Eu gosto quando sou humilhado, desprezado, rejeitado, esquecido. Eu tenho que saber que há um só Senhor, um só Deus. Eu preciso saber que eu não passo de um pozinho indigno. E quando o pastor às vezes prega algumas coisas aqui, tem um crente que não gosta. Alguns saem da igreja. Especialmente quando a pregação começa a pegar no pé, viu, Ale? Quando atinge em cheio, ficam magoados e saem. É impressionante o humanismo dentro da igreja. Espero que nessa igreja nunca haja exaltação de homens. Nessa igreja, ninguém fica aplaudindo os homens. Nessa igreja, exaltamos somente o Rei Jesus. Se você não gosta, me desculpe, irmão, mas vai ser assim. Não estou impondo, estou seguindo a verdade. Estou seguindo Cristo. Cristo não estava nem aí com os elogios de Nicodemos. Ele já corta.
5:44. João 5:44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Falando desses caras aí, né? Vocês ficam cheios de relação, recebendo glória uns dos outros, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão crer? Para Jesus não tinha valor nenhum elogio humano. Mas Jesus tinha uma coisa valorosa para falar para Nicodemus. Parece que ele já corta Nicodemus de cara. Jesus não faz rodeios. Os profetas não faziam, os apóstolos não faziam. O verdadeiro cristão é seco muitas vezes. Eu conheci verdadeiros cristãos. Se você vai dar um tapinha nas costas dele, faz um baixo, ele não está nem aí com você. Eu fui no congresso uma vez lá em Londrina, o Christian Shen estava ministrando lá. Ele sentava com a esposa no primeiro banco, queria saber de elogio, coisa alguma. E o homem é doutor. O cara tem um conhecimento fantástico. E eu fui tirar uma foto com ele. Acabou de tirar a foto. Para ele, tanto faz, tanto fez. Não é a opinião de homens, não é o agrado de homens, é a glória do Senhor que importa. E eu gosto do coração do Senhor Jesus. Ele não está querendo perder tempo. Igreja não é lugar de perder tempo, de entretenimento. Igreja é lugar de tratar de coisa séria. Nós estamos tratando do novo nascimento porque isso é sério. O que adianta você ser membro de igreja, batizado, dizimista, frequentador, cantor, dançarino? O que adianta você ser um monte de coisa aí do inferno? Tem que ser por você, meu irmão. Ah, pastor já falou sobre nós, né? Falei, escuta mais uma vez então. Vê se nasce, vê se crê e deixa Deus fazer o novo nascimento então. O Senhor não perde tempo. Versículo 3, ele fala, ele fala assim, no versículo 3, ele fala o que é essencial, ponto final, ele não fala. A isto respondeu Jesus. A isto o quê? Ah, Senhor, tu és o mestre de Israel, o Senhor é da parte de Deus, aleluia. A isto respondeu Jesus. Já contou o caráter do homem? Em verdade te digo, se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí fica imaginando aquele homem que acha que entrou em parafuso. Eu estou falando aqui, de repente Jesus fala uma coisa tão diferente, tão esquisita. Paradoxo. Uma coisa assim que certeza Nicodemos não esperava. Aquilo que esse homem está falando, porque ele não entendeu nada. Tem gente que vem para essa igreja e não entende nada, né, moça? Ainda bem que Deus é misericordioso e Deus revela. Tem gente que entra aqui, Pedro, e sai. Não sei como você não saiu. No começo acho que você não entendia nada, né? Quando você ia para lá. Você saiu por ali, né? Pedro? Fala sério. Vai todos. É que o pastor, com os anos, começa a enxergar quem está dormindo, quem está voando, quem está longe, quem está olhando o celular, quem não está entendendo. Gente, dá para perceber um monte de coisa. Nesse texto, do versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que ser uma condicional. Tem que ter uma condição. E aqui é o que os teólogos dizem, usando o linguajar do latim. Há uma condição aqui. É o tal da sine qua non, sem a qual não. É uma expressão do latim, sem a qual não vai.
Se não tiver, não vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeitinho brasileiro no Evangelho. Como cristãos, temos que parar de achar que vai dar um jeitinho. Penetras, bons de pico não vai ter. Na teologia e na filosofia, há duas condições. Primeiro, a condição necessária. Segundo, a condição suficiente. Qual a diferença dessas duas condições? Maísa? A necessária é necessária. A suficiente é suficiente. Muito bem. Vocês entendem pra caramba. A condição necessária, ela é definida como algo que precisa acontecer antes da coisa acontecer depois. Para que a coisa aconteça depois. Precisa acontecer antes para que aconteça a coisa, outra coisa depois. É um pré-requisito indispensável. Por exemplo, Joshua, para acender uma fogueira, você precisa ter o quê? Você tem fósforo? Só com fósforo acende fogueira? Não. O que mais? Madeira? O que mais? Oxigênio. Oxigênio. Você pode ter madeira, pode ter isqueiro, pode ter fósforo, pode ter palha, pode ter o que for. Se não tiver oxigênio, não acende fogo. Experimenta. Não dá. Sim? Ah, bom. Vocês ficaram quietos aí. O oxigênio é um requisito necessário para acender fogo. Senão pode tentar. No dia não vai conseguir. Sim ou não? Sim. Vocês estão vendo o exemplo que Jesus está colocando? Quando ele coloca uma condição, é mais ou menos isso. Pode tentar de tudo, pode ir para a igreja, pode batizar nas águas, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer jejum, pode fazer o que você quiser. Mas se não nascer de novo, não entra. É isso que Jesus está falando aqui. Não adianta ir para a igreja, se não nascer de novo, não entra. A condição suficiente, Marco, é tudo o que é necessário para que o resultado aconteça. O fogo em si, após aceso, tem o oxigênio como uma condição suficiente e não como uma condição necessária. Para acender é necessário, mas aceso, o oxigênio é uma condição suficiente, diferente de necessário. O oxigênio por si só, o oxigênio provoca fogo? Não. Senão não tem tempo, estava chamas. Para acender o fogo precisa de oxigênio. Mas, tendo fogo, já o oxigênio se torna uma condição suficiente e não necessária ali para acender. Você não pode ter fogo sem oxigênio, mas é possível ter oxigênio sem fogo. Está vendo a diferença? É possível ter oxigênio sem ter fogo? Sim, aqui não tem fogo. Mas tem oxigênio? Sim. O oxigênio, nesse caso aqui, é uma condição suficiente e não necessária. Agora, nesse texto de João 3, Jesus coloca uma condição necessária, não suficiente. É assim mesmo, não.
O novo nascimento é essa condição necessária, porque sem ele não tem jeito, não dá jeito, não tem resultado, não pode entrar no céu. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem condição. Ou seja, se A não acontecer, o B não existe. Essa é uma condição necessária. Se A não acontecer, o B não vai existir. Dá para entender? Para que haja o B, primeiro precisa ter um A. É uma condição. É isso que Jesus está falando aqui. Para que haja o céu, tem que ter um novo nascimento. O novo nascimento é a condição necessária para entrar no reino de Deus. Agora eu percebo por que Jesus interrompeu aquela rasgação, aqueles elogios de Nicodemos, porque isto aqui é importante. Isto é importante. Acho que o Senhor viu aquele coração daquele rabizinho velho, sedento, perdido, tendo gasto a vida estudando e não encontrando a vida eterna. Jesus viu aquele coração desejoso, necessário nascer de novo. Por isso Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos ensina que, ainda que uma pessoa seja culta, rica ou qualquer outra coisa, ela pode estar perdida, como Nicodemos. Como disse Nicodemos, não era qualquer derrapado, mas estava perdido. Quando eu me lembro, irmão Elias, do tempo de seminário da faculdade teológica, eu vejo que os professores, os diretores, os alunos do seminário eram como Nicodemos, que não conhecia a condição necessária do novo nascimento. Porque acredita, meus irmãos, que eu nunca ouvi sobre o novo nascimento e nem sobre a cruz no seminário. Nada. É possível passar anos estudando Zeca sem conhecer a verdade. Caso de Nicodemos. Estudou pra caramba, mas era analfabeto quando se tratava da salvação eterna. Você acha que tem crentes assim? É por isso que eu falo que nós somos tão agraciados, porque Deus nos dá o essencial. Amém. Hoje eu vejo que o novo nascimento é de crucial importância. Como eu disse agora há pouco, o que adianta você passar 50, 60, 70 anos na igreja e não nascer de novo? A Rainha Elizabeth II reinou 70 anos, uma vida glamourosa, mas se ela não nasceu de novo, não vai para o céu. Muitos, ao ouvir sobre a cruz e o novo nascimento, muitos que não ouvem sobre a cruz e o novo nascimento, estão nessa medonha, caótica, triste realidade religiosa. As pessoas gostam de igrejas bonitas, confortáveis, animadas, mas o essencial da igreja é a verdade que salva. Não coisas que agradam a carne e o homem. Poder ouvir sobre o novo nascimento, sobre a mensagem da cruz, é uma graça maravilhosa. Uma graça maravilhosa. Nesse texto de João 3, encontramos também uma maneira peculiar dos judeus comunicarem uma mensagem super importante. Eles
para falar uma coisa muito importante, aqui no Brasil, presta atenção, né? Eles falavam de maneira diferente. Tem que ver quem notou ali. Quem está ouvindo pela internet e não colocou no mundo, por favor, coloca, tá? A maneira dos judeus falar uma coisa importante era a repetição. A repetição. Aquilo o Senhor repete 3 vezes sobre o novo nascimento. Mas quando você olha o versículo 3, do capítulo 3, e o versículo 5, 3 e 5, você vai encontrar uma repetição bem enfática, bem feita, bem clara, que Jesus fez. Ele falou assim: em verdade, te digo. Não, só essa expressão, mas em verdade, te digo. 2 vezes Jesus repetiu. E quando fala em verdade, é uma repetição. Presta atenção. Seria assim, um mestre falando: em verdade. Aí os alunos abriram os olhos, ficavam prestando atenção, porque aí vem algo de extrema importância. Essa expressão em verdade, no original, aparece como também amém e amém, que significa é verdade, ou assim seja. Nós usamos no final de uma oração que nós concordamos, é verdade. Honras e glórias ao Senhor Jesus, amém, verdade, sim, é isso mesmo. É esse mesmo significado. Em verdade, te digo. Nicodemos, o que eu vou falar agora é de extrema importância. Preste muita atenção. Aqui existe uma condição necessária para se entrar no reino de Deus. Percebe que era uma conversa muito séria, de muito peso, de muita importância. Tratava-se de vidas, de salvação, de eternidade. É uma mensagem crucial. Por isso que eu falo que a mensagem da cruz, a mensagem do novo nascimento é crucial. Eu sei que poucas pessoas estão ouvindo essa mensagem hoje, mas é uma mensagem de vida ou morte. O professor, ele tinha um código dos alunos. Quando, durante a aula, ele falava: marca aí no seu caderno em vermelho. Os alunos marcavam o que ele ensinava ali, porque aquilo iria cair na prova. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo com Nicodemo. Isso é importante. Não esqueça. Essas palavras sobre o novo nascimento é de suma importância. Eu sei que a igreja gosta de ouvir coisas novas, muita gente vem falar comigo, coisas interessantes, atraentes. Eu sei que muitos vêm aqui, não estão nem aí. Mas uma coisa eu quero que você saiba, para que você fique ou saia dessa igreja, que aqui nós vamos tratar de coisas cruciais, fundamentais. Aqui nós não vamos perder tempo. Amém. Aqui vai ser coisa que vale a pena, que vai mudar, que vai salvar. Uma segunda maneira que os judeus usavam palavras de importância crucial era repetir, mas de uma maneira um pouquinho diferente da que foi dita pela primeira vez. Olha lá, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. É uma repetição um pouco diferente, sem mudar o conteúdo. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Repetiu? Um pouquinho diferente, mas repetiu a mesma coisa. Esta também era uma maneira dos judeus falarem coisas importantes. O Senhor fez isto com Nicodemos no versículo 3 e no versículo 5. No versículo 4, Nicodemos faz uma pergunta e Jesus responde a pergunta dele, falando a mesma coisa no versículo 3, de um modo um pouquinho diferente, porque isto é importante. Para Jesus, esse assunto do novo nascimento é de extrema importância, por isso ele repete, usando essa maneira judaica de mostrar quão sério é este assunto. Jesus era mestre. No final do sermão do monte, capítulo 7, versículo 28 e 29, fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor sabia. Por isso, olha, toda vez que eu estou lendo a Bíblia e Jesus está falando, estou prestando atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus não joga pérola aos pobres e boi. Quando você tem uma vontade de ouvir o que Jesus quer falar, e para e tal com o coração, o Espírito revela a palavra de Jesus, é tremenda. Faça isso no seu dia a dia, na sua casa. Ao ler a Bíblia, preste atenção nas palavras do Senhor, porque o Senhor é mestre que ensina coisas cruciais, como ele está fazendo com Nicodemos. Eu creio que esse ensino sobre o novo nascimento, irmão Elias, vai fazer toda a diferença para nós naquele dia. Eu creio. Essa igreja vai pular de alegria, Márcia. Amém. Porque Deus falou para ela sobre a cruz e sobre o novo nascimento. Vai ser um dia de festa. Porque essa condição Deus está cumprindo em nós. Deus está fazendo de nós novas criaturas, nascido de novo, apto para o reino de Deus. Muita gente gostaria de estar ouvindo isso que você está ouvindo e não tem ouvido. É necessário nascer de novo. Amém. Amém? Essa foi só uma introdução da mensagem de amanhã. Amém. Feche seus olhos.